Bom dia, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gravação das aulas, certo? Mais uma aula da gente. Espero que vocês ainda estejam se cuidando, mantendo todos os cuidados possíveis em casa, certo? Hoje a gente vai dar continuação à correção das atividades. Hoje a gente vai corrigir as atividades sobre os assuntos das práticas corporais e a história, certo? Então, são as atividades relacionadas à apostila, sobre as avaliações que a gente fez nas aulas, certo? Que eu passei para vocês fazerem em casa. Então, a gente vai estar fazendo agora algumas correções, certo? Então, vocês peguem o material de vocês, baseiem-se nas respostas que vocês vão ter aqui e vejam se vocês acertaram ou não, certo? Então, a primeira questão aqui ao longo desse semestre, estudamos diversas expressões da cultura corporal por meio de um tema comum e a todas elas, as transformações das práticas corporais. Com base nos estudos capítulo 1, 2, 3 e 4, quais são os elementos em comum entre as práticas corporais vivenciadas? Então aqui, vocês vão ter que fazer uma reflexão sobre os assuntos que a gente teve sobre as práticas corporais. Então, qual é a consequência das transformações da prática corporal ao longo do tempo? O que elas trouxeram de novidades para os esportes, certo? O que elas interferiram na prática dos esportes? Antes tinham mais pessoas que praticavam um determinado esporte, hoje em dia é feito com menos pessoas, certo? Então, tudo isso é o que vocês vão ter que colocar nessa primeira questão, relacionando as transformações dos esportes ao longo do tempo, certo? Segunda, relembre as características da ginástica para todos e ginástica artística e assimile as alternativas que definem as ginásticas competitivas. Então, aqui vocês vão responder só as que definem as ginásticas competitivas, certo? Então, letra A, participação de todos. Não é essa a resposta. Essa aqui é a ginástica para todos, que inclui todas as pessoas, elas podem praticar a ginástica, certo? Então, essa aqui já está errada. Letra B, seleção dos mais aptos. Correto, porque na ginástica competitiva tem que ter as pessoas mais aptas para praticar aquele determinado esporte, certo? C, treinamento rígido para aperfeiçoar as capacidades motoras e as técnicas. Correto. D, valorização das capacidades e habilidades de cada participante. Errado, porque tem ali as valorizações necessárias para a prática desse esporte, então ela já é determinada. Então, cada participante tem que ter essa determinação dos esportes ali. Letra E, regras fixas e definidas por uma entidade internacional. Correto, que é a FIG, a Federação Internacional de Ginástica. 3. Indique quais são os aparelhos da ginástica artísticas comum entre homens e mulheres. Então, porque a gente sabe que existe os aparelhos que são só das mulheres, os aparelhos que são só dos homens, e tem os que são comuns entre os dois, certo? Então, os que são comuns entre os dois, solo e a mesa de salto, que ela existe tanto na prática masculina quanto na prática feminina, certo? Organize as ideias. Converse com o professor e colegas sobre as principais características e os principais elementos da capoeira e preencha o quadro abaixo. Então aqui, elementos que compõem a capoeira. É o jogo, a dança e a luta. Os golpes da capoeira. Meia-lua, queixada, meia-lua de compasso e a bênção. Esquivas, cocorinha, caranguejo e negativa. Acrobáticos, é o AU. Movimentos básicos da capoeira, é a ginga, é o momento que eles estão ali na roda gingando. Esses são os movimentos básicos da capoeira. E os instrumentos musicais que são compostos da capoeira. Berimbau, pandeiro, cachixi, vaqueta, agogô, atabaque e reco-reco, que são os instrumentos que a gente já trabalhou em umas aulas passadas, certo? Próxima, a capoeira tem uma grande relação com a história do Brasil. Com base nas informações, assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Surgiu como uma forma de resistência à escravidão imposta aos africanos trazidos ao Brasil. Correto. B. O uso da música e da dança foi uma forma de disfarçar a prática da luta, enviando assim desconfianças dos senhores do engenho. Verdadeiro. Que eles praticavam a capoeira escondido, uma forma de manifestação deles contra a escravidão. C. Além da resistência física à escravidão, a capoeira se constituiu como uma forma de manutenção
das tradições africanas, às quais pertencem as diversas etnias que foram escravizadas em território brasileiro. Verdadeiro. D. O Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos trazidos da África do Sul. Falso. E por último, o capitão do mato era, em sua origem, um empregado público carregando de reprimir os pequenos ocorridos no campo, na sociedade escravocrata brasileira. A tarefa principal dele passou a ser de capturar escravos fugitivos, sendo a história não houve capitães de origem africana. Errado. Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. Então vamos lá. Baseado no capítulo 18 dos vadios e capoeiras. Artigo 402. Desculpa, artigo 13, capítulo 13, desculpa, perdão. Fazer as ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecida pela dominação capoeiragem. Andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoas certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular por 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta, aos chefes ou cabeças, sem imporá a pena em dobro. Com base nesse trecho, é correto afirmar que, letra A, pelo Código Penal brasileiro da época, era considerado crime apenas ser chefe de um grupo de capoeiras. A gente já sabe que isso não é verdade. B. A capoeira, nesse período da história brasileira, era considerada crime, caracterizada pela expressão capoeiragem. Correto. Letra C. A capoeira, considerado pelas autoridades como chefe de um grupo de capoeiras, teria a pena dobrada em caso de prisão. Verdadeiro. A prática da capoeira era proibida apenas se fosse acompanhada de uso de armas ou instrumento capaz de produzir lesão corporal. Errado. Por último, o fato de a capoeira ser considerada ilegal em um período da história brasileira colaborou para o preconceito e a marginalização dessa prática corporal. Verdadeiro. Então a C é verdadeira e a E também são verdadeiras. Quando foi assinada a Lei Áurea e por quem? Então, em 1887 pela Princesa Isabel? Errado. 88 pela Princesa Diana? Errado. 88 pela Princesa Diana? Errado. 85 pela Princesa Isabel? Errado. A resposta certa é a letra E, em 88 pela Princesa Isabel. Na ginástica artística, os aparelhos são divididos na modalidade masculina e feminina, sendo que alguns deles são exclusivos para homens e outros para as mulheres. Sobre a divisão dos aparelhos da ginástica artística, assinale V para verdadeiro e F para falso. Os aparelhos solo e mesa de salto estão presentes tanto na modalidade masculina quanto na feminina. Verdadeiro. A trave de equilíbrio e as paralelas assimétricas são aparelhos exclusivos da modalidade masculina. Errado, é da feminina. O cavalo com alças e barras paralelas são aparelhos exclusivos da modalidade feminina. Errado, é da modalidade masculina. D. Os aparelhos trave de equilíbrio e paralelas assimétricas são exclusivos da modalidade feminina. Verdadeiro. Por último, os aparelhos barra fixa e argola são exclusivos da modalidade masculina. Verdadeiro. Existem vários tipos de ginásticas. Elas são divididas em modalidades competitivas e esportivas e não competitivas. Com base nos seus estudos e seus conhecimentos sobre o tema, selecione as alternativas com nomes dos tipos de ginásticas. Então aqui a gente tem todas. Então a gente tem a ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica acrobática, aeróbica, trampolim, a ginástica para todos, laboral, ginástica da academia e a ginástica circense. Então aqui é só para vocês relacionarem cada figura com o que ela representa, certo? Então a letra A aqui, ela é a barra fixa, letra B é a barra paralela,
C, trave de equilíbrio. D, é o solo. Letra E, mesa de salto. G, argolas. F, paralelas assimétricas. E por último, o cavalo com alça, que é o que o homem sobe em cima para fazer todos os movimentos, certo? Então, gente, essas foram as correções de hoje. Espero que vocês estejam estudando. Essa semana a gente vai mandar mais atividades para vocês, certo? Então, estudem, continuem se empenhado, que vocês estão mandando muito bem. E a gente tá doido para voltar logo às aulas, certo? Continue com Deus e até mais.